Boa noite, turma. Eu tô gravando hoje. Hoje é dia 5/11, por volta das 7h30 da noite. E eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu espero que vocês estejam atravessando essa pandemia, esse momento, da melhor forma possível, né? Junto com os familiares, junto com os amigos, da melhor forma possível, para que não haja exposição, contaminação. E eu gostaria de estar presente, né, na nossa tão normal nossa aula presencial, né? Tão querida aula presencial. Mas assim como a amizade não precisa da presença, né? Eu mantenho o mesmo carinho por vocês, tá certo? E fico muito feliz em estar podendo passar para vocês as informações da melhor forma possível, tá certo? Abrindo pontes, abrindo ferramentas, novas fórmulas, novos modelos de ensino, de aprendizagem, tá certo? Vocês são alunos protagonistas, são alunos autodidatas. Basta, né, botar em prática o que estão aprendendo, tá certo? Vamos lá, turma. Sou o professor José Maria. Nós estamos já no segundo semestre, né, o quarto período. Estamos já praticamente finalizando as atividades. Provavelmente vamos ter mais um ou dois encontros, mais uma ou duas aulas. Mas independente disso, vocês vão ter muito material gravado, muito material já postado no WhatsApp. Basta se organizar. Ano que vem é o terceirão, é o terceiro ano. Atividades, aulas vão ser bem mais puxadas, vão ser bem mais direcionadas. Mais tempo tempo e estrutura vocês têm o suficiente para se prepararem para um concurso, para o terceiro ano, para um concurso, para o Enem. Então, um emprego, né? Disputa de um emprego dentro da sua área técnica, tá certo? Dentro dessa área mecânica, né? Que é uma área onde a indústria 4.0, onde a educação 4.0 está sofrendo grandes mudanças, né? Na automação, no trabalho utilizado pela robótica, pela substituição de atividades rotineiras por atividades feitas por robôs, por automações, né? Por mecanismos robóticos. Então, pessoal, vamos aproveitar para focar nesse conhecimento e ter acesso à sua vaga, a seu crescimento pessoal e profissional. Vamos lá, turma? Então, essa aula é direcionada a 304 e que a 304 são alunos que estão saindo já para o mercado de trabalho, tá certo? Esse ano conclui o ensino técnico e vocês podem, assim que houver o desligamento, vocês têm que buscar, né, manter esse ritmo de informação, esse ritmo de conhecimento através de cursos, através de palestras. O Google, o YouTube está cheio de informações para complementar e direcioná-los para esse mercado de trabalho, certo, pessoal? Como é que a gente trabalha? A gente inicia com uma pergunta, um questionamento geral, de forma que a gente possa abranger, né, e se situar no mercado de trabalho, no mercado voltado para a automação, que basicamente é o que interessa para a gente, né? Porque o conhecimento mecânico, o conhecimento técnico, ele já está bastante difundido. O diferencial mesmo é você ter ferramentas novas, você ter
Você entender da automação, entender de CLP, entender de programação. Então é esse que vai fazer o diferencial. O básico vocês têm que ter na ponta da língua, né? Os conhecimentos de desenho, perspectiva, peças, porque os tornos, conhecer as automações que estão ocorrendo nos tornos, que estão se tornando tornos CNC, tornos com programação, tá certo? E é o que a gente está vendo, né? Quando a gente tem a ideia geral, a gente já chegou a ver, nós chegamos a ver programações, avaliações de uma base, né, de robótica, como é que se calcula o tempo de funcionamento dos equipamentos, tempo de falha. Então todas essas informações técnicas e atualizadas vocês têm que estar na ponta da língua, tá certo, pessoal? Mas vamos lá. Então vamos começar aqui. Você conhece os conceitos? Você conhece os conceitos básicos de automação e automação de processos? Então, assim como a gente está fazendo nas outras aulas, nos outros encontros, eu deixo um link, tá certo? De uma palestra ou de uma aula, onde o professor ele descreve melhor, ele define melhor esse assunto. Então, conceitos básicos de automação e automação de processos vai ser bem visto nessa aula, tá certo? Da Univesp, para se aprofundar, para você estar mais você receber, quanto mais você receber informações técnicas e conseguir entender os termos técnicos, mais fácil você consegue, tá? Mais fácil você consegue estar conversando, tá certo? Entendendo o assunto. Beleza, Tom? Deixa eu só resolver aqui rapidamente Então vamos começar pela automação. Automação. O que é automação? Qual é a definição de automação? Um sistema de controle de um processo contendo mecanismos responsáveis por verificar seu próprio funcionamento, efetuando medições, introduzindo correções com mínima ou nenhuma interferência do homem. Então qualquer processo que você consegue diminuir a intervenção humana, né, de forma que ele trabalhe autônoma, é um processo de automação. Certo, pessoal? Beleza. Então o que a gente utiliza? O que o professor utiliza? A apostila, né, que é Senai, Centro de Formação Profissional Anielo Grego, desenho técnico Divinópolis de 2005. Um questionário no final da nossa exposição, desse nosso material em PowerPoint, que também eu deixo para vocês no WhatsApp. Então vocês têm acesso a esse material, pode estar assistindo a aula com material aberto no celular para estar acompanhando. E o Classroom, o Google Classroom, que é onde você salva todas as nossas atividades para que o professor e vocês tenham o controle do material que vocês estão fazendo, tá certo? Então terminou de assistir o vídeo, pega o questionário, passa para o caderno, tira a foto, salva no Google Sala de Aula e manda para mim no Zap, tá certo? Isso dá direito à chamada, dá direito a todo esse processo de formalização do conhecimento, do material, junto à escola, junto ao professor, junto a vocês. Os assuntos de hoje são perspectiva e cortes, certo, pessoal? Então vamos começar aqui. Perspectiva. A perspectiva, por ser um desenho ilustrativo, auxilia a interpretação de peças, embora em muitos casos não seja capaz de mostrar todos os detalhes construtivos. Então, assim como essa peça aqui, peça desenhada em perspectiva isométrica, nós também temos um detalhe aqui de outra peça em perspectiva isométrica. O que caracteriza uma perspectiva isométrica? O ângulo de 30 graus. Tá certo, pessoal? Então aqui, perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica, medidas iguais, é uma das mais simples e eficientes. É composta de parte de 3 eixos a 120 graus isométricos.
sobre os quais marcamos as medidas da peça. As arestas paralelas da peça são traçadas na perspectiva isométrica, por meio de linhas paralelas também. Aqui o exemplo de várias. A isométrica está bem aqui, 30 graus, tá certo? Ela vem também a zonométrica, que se divide em isométrica, dimétrica e trimétrica, certo? Nós temos a cavaleira, que caracteriza, a gente vai ver lá na frente, mas caracteriza pela permanência de uma vista frontal e depois a angulação das outras vistas, das outras áreas do desenho. E a cônica, que depende de um ponto, né? Ela tende a se as linhas se encontram em um ponto em comum, tá certo, pessoal? Então a perspectiva cavaleira, que a gente viu lá no outro exemplo, outro tipo de perspectiva empregada em desenho técnico para auxiliar a representação e visualização das peças, é a perspectiva cavaleira. Esta perspectiva é caracterizada por sempre representar a peça sendo vista por frente. Então, uma da lateral da peça é mantida frontal, tá certo? E dela nasce a angulação das outras vistas, certo? Aqui 30 graus, aqui 45 e aqui 60 graus, tá certo? A mesma peça em ângulos diferentes pela perspectiva cavaleira, tá certo? Beleza, turma? Bem simples, bem tranquilo esse conhecimento. Cortes, vamos partir para os cortes. Os cortes são utilizados em desenho de peças e conjuntos para facilitar a interpretação de detalhes internos que, através das vistas convencionais, seriam de difícil entendimento para execução. Vimos que as vistas principais apresentam detalhes internos com linhas tracejadas, indicando os contornos e arestas não visíveis, como nos exemplos abaixo. Então nós temos, conforme os cortes, nós vamos ter, e dependendo da situação do desenho, nós temos linhas tracejadas que representam furos, detalhes internos que a gente não pode ver. Então, as linhas tracejadas aqui demonstram esse detalhe da abertura de um vão, né, nessa peça, que aqui está representada por... A gente percebe que a peça é vazada porque tem, né, linhas tracejadas. A vista frontal, a mesma coisa, você vê a vista cheia, a frente cheia, com o detalhe dos furos, né? Este aqui representa o lá no fundo e este aqui é representado por este, tá certo? E uma vista superior, onde a gente tem este furo que representa este furo, vista superior representa este furo. Beleza, pessoal? E o tracejado, que representa esse rasgo, né, quadrado aqui, certo? Continuando o corte, se empregarmos o corte, tais detalhes internos passarão a ficar visíveis. Então aqueles detalhes internos que estão invisíveis se tornam visíveis. Imaginemos que uma peça seja cortada no sentido longitudinal e a parte da frente seja retirada. Na projeção teremos a elevação em corte. Então aqui você faz o corte na peça. No caso aqui ele usou um plano um sentido longitudinal da peça, ao longo da peça, longitudinal, tá certo? Onde a gente vê agora a parte rachurada, é a parte onde passou o corte, e é justamente a parte da peça que vai ser representada, certo? Então aqui você percebe já aquela mesma peça com a rachura e sua representação em corte, a vista superior e a vista frontal, certo? O corte é imaginário. A parte rachurada na projeção corresponde à parte da peça que foi atingida pelo corte. A região não rachurada indica a região não atingida pelo corte. Observe as seguintes figuras. Então o furo não foi atingido e a parte interna também não, tá certo? Então a gente percebe que o corte foi feito neste sentido, onde a rachura representa a parte agora visível, certo? Continuando, pessoal, imaginemos agora que a peça seja cortada no sentido transversal. Então esse corte que você faz longitudinal ou transversal
vai depender de como você quer representar a peça, da quantidade de informações necessárias para essa peça, que caracterizam, que trazem informações para essa peça, tá certo? Então, neste caso aqui, dessa peça, vejam que a parte rachurada representa onde passou o plano. E é justamente essa vista frontal, que é essa vista em corte, é onde você percebe, né, o furo tracejado, e essa vista aqui lateral, onde cheio encontra-se o furo, e a mesma peça, o furo da peça, tá certo? Dentro da peça, representado aqui. Beleza, pessoal? Então, continuando, pessoal. A seguir, temos outro exemplo em que a peça foi cortada por um plano horizontal. Então, a gente cortou a peça longitudinal, cortou a peça no plano longitudinal, transversal e agora horizontal. Então, neste plano de corte, né, você vê que houve um corte, né, um seccionamento, e a parte achurada, né, que é essa aqui, representada à vista dela, você consegue agora visualizar os furos internos da peça, certo, pessoal? Beleza. Que tal agora a gente ir para o questionário? Então a gente viu cortes, nós vimos perspectivas e cortes, e agora a gente vai fazer um pequeno exercício, que é justamente esse exercício que vocês têm que me entregar, passar para o caderno e me entregar, tá certo, pessoal? Então, o exercício: desenhe à mão livre as perspectivas isométricas das peças abaixo. Então, você recebeu as vistas das 3 peças e você vai representá-las à mão livre. Era interessante, eu fiz aqui, interessante que tivesse papel quadriculado, mas você vê que você consegue dar realidade à peça, né, com desenho à mão, tá certo? Respeitando o máximo possível as proporções, tá certo, pessoal? Então esse material aqui, esse desenho aqui, vocês têm que me entregar para compor a nota e a presença de vocês, tá certo? Dando continuidade, dicas para um estudo eficaz. Então o assunto foi encerrado, agora a gente vai trabalhar um pouquinho só do estudo, para que a gente possa entender o mecanismo daqueles que estão estudando, aqueles que estão mantendo o foco, para que vocês também voltem a ter esse foco. Não pode perder o foco, turma. Vocês estão novos, vocês estão numa fase, né? Vocês já estão no 3º ano, então daqui para frente esse material vai servir para vocês pesquisar, se aprofundar, tá certo? Então busquem manter essas informações vivas na cabeça de vocês. Dicas para um estudo eficaz: home office com luz natural. Então home office é o trabalho em casa, é o estudo em casa. Você precisa de silêncio e uma iluminação adequada para se concentrar nas leituras e exercícios. Então busque um lugar arejado, um lugar onde tenha uma luz, se possível, natural, para que você possa estar, além de estudando, fazendo uma atividade saudável, tá certo? Máximo de privacidade. Quando você precisa estudar em um home office, pode ser difícil estabelecer uma área tranquila que lhe dê espaço para se concentrar. Então, se você estuda na sala ou no quarto e você tem que dividir esse quarto, você tem outras tarefas para fazer, ou seu irmão está estudando também, então entre em consenso, se concentre, crie regras, porque todo mundo cresce, todo mundo aprende e todo mundo aproveita o momento para aprender. Até porque vocês estão num momento de pandemia e qualquer tipo de situação se agrava ou se torna chata, né? Dependendo da situação. Então vamos manter aquele ambiente em casa o mais saudável, o mais feliz possível, para que a gente possa ter prazer, né, em desenvolver nossas tarefas. Lista com tudo que você precisa. Certifique-se e fazer uma lista abrangente de tudo que você precisa para o seu escritório em casa, de materiais de papelaria e velocidade de rede. Então, ter uma boa internet, ter um livro, ter um caderno. Então, só esses 3 itens já lhe dá
uma base razoável, uma base bem estruturada para estudar, tá certo, pessoal? Home office estático ou móvel. Então, no home office estático ou móvel é relacionado ao ambiente onde você estuda. Você gosta de estudar muito na sala, você não quer mudar de lugar, então se você acha que tem um rendimento maior dessa forma, continue. Se você acha que tem um rendimento melhor estudando de manhã na sala, à tarde na cozinha, então dependendo da situação, dependendo dos ambientes, pode ser que você tenha que mudar por obrigação ou por uma situação onde você se sinta mais à vontade. Tá certo, turma? Beleza? Eu espero que esteja tudo bem, que tudo ótimo com vocês. Muito obrigado. Vamos nos ver com certeza em breve. Muitos abraços. Façam o possível para manter o foco, tá certo? Façam tudo com calma, com tranquilidade, seriedade, tá certo? Eu espero que vocês continuem protagonistas, continuem assumindo essa responsabilidade da vida de vocês e que o futuro seja maravilhoso, tá certo? E que vocês possam ser cada dia mais felizes e que aproveitem as oportunidades da vida, tá certo? Com responsabilidade. Então, deixei um texto aqui, descobri que quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter nas provas. Então, estudar é como andar de bicicleta, como fazer uma atividade física. Você tem que, né, ter disciplina, ter rotinas, tá certo? Para desenvolver aquela situação, aquilo que você está se propondo a fazer. Beleza, pessoal? Um abração, tá certo? Tô com saudades e nos vemos em breve. Falou!